capítulo 4, 26 a 34. Assim diz a palavra de Deus, versículo 26. Disse também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábolas, não lhes falava, mas em particular explicava a tudo a seus discípulos. Meus amados irmãos, o reino de Deus, o Senhor Jesus aqui nessas duas parábolas, Ele quer que nós compreendamos o que é o reino de Deus, como ele é estabelecido, como ele se desenvolve. E quando pensamos no reino de Deus em contraste ao seu reino, nós temos o reino dos homens. E o reino dos homens está diante de nós todos os dias. Você quer saber o que é o reino dos homens? É fácil. Observemos a realidade na qual todos nós deparamos todos os dias, quando acordamos, quando acessamos as redes sociais, quando ligamos a televisão. Você poderá, de uma maneira clara, cristalina, ver o que é o reino dos homens. E o reino dos homens, ele é caracterizado por retratos de dor e sofrimento. O reino dos homens, ele é um reino em que a desesperança e a aflição, ela é a sua marca comum. No reino dos homens, as pessoas cometem suicídio. No reino dos homens, as pessoas, elas vão de mal a pior. Por causa do reino dos homens, o pecado impera nas relações. O pecado é uma realidade a qual nenhum ser humano pode escapar. Seja este brasileiro, seja este um asiático, seja um norte-americano, seja este um europeu. O fato e a verdade é que o reino dos homens está presente em toda a face da terra, e esse reino é um reino marcado pela desesperança. A ganância ao poder, a ganância pelo dinheiro, a ganância pela riqueza deste mundo são marcas inquestionáveis daquilo que significa a vida humana sem Deus. Quando nós consideramos esse fato, nós reconhecemos o quanto que no reino dos homens a miséria, a injustiça impera. Quando nós olhamos para o reino dos homens, nós reconhecemos o quanto que a fome, a violência faz parte do estilo de vida. Quando nós olhamos para o reino dos homens, nós identificamos o egoísmo, a incompreensão, a mentira, a indiferença, a lascívia, a impureza sexual. O reino dos homens é marcado por dor e tristeza. Na tua vida, quais são as marcas desse reino que você traz? Na tua vida, o quanto que você já foi machucado por este reino. E o que o Senhor Jesus Cristo nos traz é a mensagem do reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus é uma mensagem que
Como que podemos viver uma vida saudável? Como que podemos ter nosso casamento restaurado após brigas, ofensas, discussões? Como que pode haver a reatação de um casamento que foi marcado pelo adultério, por mentiras, por falsidade? Como que nossos filhos que enveredaram por caminho de drogas pesadas, como que nossos filhos que enveredaram pelo caminho da prostituição, pelo caminho da fornicação, como ter esperança no reino dos homens? É através da mensagem do Senhor Jesus, essa proclamação oficial do Rei, que traz notícias na qual há a alegria do Rei, o Rei que se alegra em restaurar o seu povo. E o Senhor Jesus aqui, Ele nos apresenta duas parábolas do reino de Deus. Então, quando nós pensamos no reino de Deus, a pergunta que precisamos ter uma resposta é: o que é então o reino de Deus? Quando consideramos o termo grego basileia, que é a palavra grega aplicada ao reino, ela não denota tanto um território. Quando nós falamos de reino de Deus, nós não estamos falando de algo físico, nós não estamos falando de um domínio territorial, não é uma região, não é um grupo, mas o reino de Deus diz respeito à ação de Deus. O reino diz respeito ao modo como Deus age. É o Deus ativo na história, é o Deus que age na história, é o Deus que intervém. E como é maravilhoso, meus amados irmãos e irmãs, sermos agraciados pela intervenção de Deus em nossa própria história de vida. Portanto, o reino de Deus, ele existe, ele acontece no coração e na vida dos homens. O que o Senhor Jesus vai nos mostrar, a compreensão de que o reino de Deus traz consigo grandes bênçãos de Deus para o seu povo, bênçãos de Deus que recebemos por um Deus que é soberano, e recebemos as bênçãos do reino, e somos participantes do reino de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós deixamos aquela vida marcada pelo reino dos homens, e começamos assim a viver para a glória de Deus. Portanto, o reino de Deus, no seu sentido abrangente, em termos de reino de Deus, Mateus, ao falar do reino de Deus, vai falar do reino dos céus. Ou simplesmente reino indica o seu reinado, indica o seu governo, indica a sua soberania. Amados irmãos, o que temos que entender nessa noite é, mesmo que estejamos, mesmo que vivamos no reino dos homens, mas nós somos embaixadores do reino de Deus, do reino dos homens. É isso que nos permite ter esperança, é isso que transforma a nossa vida. E veja o quanto o Evangelho transformou a sua vida, a sua família, o seu lar, e o quanto o Evangelho de Deus, mediante a nossa vida diária, como súditos desse reino, na terra, no mundo, nas nossas relações com aqueles que ainda não creem, também tem transformado outras vidas. Assim, então, o que João Marcos quer nos mostrar nessa noite, a grande ideia da mensagem, isso que eu quero que você leve para a sua casa, é um ensino claro, soberanamente, Deus estabelece o seu reino e o faz crescer. Quando o Senhor Jesus, Ele está ensinando, Ele conta essas duas parábolas, o que João Marcos aqui registra, com aquilo que ele quer deixar claro, é que Deus, Ele soberanamente estabelece o seu reino e o faz crescer. Vejamos aí, irmãos, a primeira parábola, do versículo 26 a 29. Aqui encontramos a soberania de Deus. Aqui encontramos soberanamente Deus estabelecendo o seu reino e fazendo-o crescer, e de modo tal que haverá uma grande colheita. Os versículos 26 a 29 nos mostram exatamente este ensino. É muito interessante olharmos para o texto e leiamos, versículo 26. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra. O reino de Deus é comparado a um homem que lança a semente à terra. E Jesus continua: quer esteja ele dormindo à noite,
acordado de dia. A semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. Percebe como que Jesus, nessa parábola, ele quer mostrar a soberania de Deus. Aquele que semeou, aquele que é o agricultor, ele lança a semente, mas a semente, ela vai germinar, ela vai crescer independente da ação daquele que a lançou sobre a terra. É muito interessante que esta parábola, bem como a segunda, ela tem uma semelhança com a parábola anterior, que foi anunciada há 2 domingos atrás, quando nós vimos as parábolas dos solos. E aí então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus está mostrando, quer o agricultor esteja dormindo, quer esteja acordado, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. Versículo 28, olha na sua Bíblia. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Vejam que retrato maravilhoso de uma semente que germina na terra, nasce, e ela dá frutos. E aí continua o 29. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque a colheita chegou. E é interessante aqui verificarmos o contraste. A ação do homem, qual que é? Não somente ele lança a semente, e após germinar e crescer, a única coisa que ele faz é a colheita. O que o Senhor Jesus está mostrando é esse ensino na soberania de Deus. É um Deus soberano que estabelece o seu reino. Irmãos, o quanto que nós, como igreja do Senhor Jesus, e talvez se você ainda não crê em Jesus Cristo, mas que você entenda nesta noite, que nós cremos no Jesus, que é Deus, o Deus encarnado, que é soberano, é Senhor sobre todas as coisas, um Deus que conduz a história para que cumpra os seus propósitos. Deus soberanamente aqui permite com que o seu reino seja estabelecido. E aí então, o que temos é que o homem nada mais faz. Está muito claro no texto, vocês concordam comigo? O homem nada mais faz após lançar a semente. O agricultor, ele não controla a produção. O agricultor, ele tão somente, ele espera a natureza seguir o seu curso. Ele espera que a semente germine. Ele precisa esperar. O resultado não é imediato. As espigas não serão colhidas no dia seguinte, mas passará alguns meses. Se passará algum tempo para que a colheita venha. Então o objetivo de Jesus com esta parábola é mostrar que Deus, amados irmãos, temos que compreender isso. Deus, ele é responsável pelo crescimento do reino e não nós. O reino de Deus alcançará o objetivo na qual Deus estabeleceu, independente de nós. Deus não precisa que nós façamos para que os resultados aconteçam, porque soberanamente ele faz. E aí podemos então reconhecer algo muito precioso. O que Jesus aqui ele quer nos mostrar é que os seus discípulos ali compreendessem que estavam na sua caminhada com Jesus, aprendendo da palavra de Deus. Ainda a igreja em seu momento tão inicial, Jesus ele quer trazer paz ao coração dos discípulos. Jesus ele quer mostrar que o que determina o crescimento do reino de Deus não é o homem, mas Deus. Como isso é importante, irmãos. Imagine a aflição dos discípulos. Imagine a pressão que havia sobre eles. Imagina, e os irmãos já viram ao longo desta série, as multidões que iam ao encontro de Jesus. O quanto que as pessoas estavam sedentas, muitas destas sim, por motivos não primários ou fundamentais, mas por motivos secundários, como por exemplo, simplesmente queriam uma cura física, queriam algum milagre, mas não entendiam que precisavam da salvação eterna. Então Jesus aqui está ensinando aos seus discípulos: lançou a semente e espera.
precisamos aprender a esperar. Quem determina o resultado final é Deus. E algo muito importante, irmãos, que temos que entender acerca de tudo isso, sabendo que sim, Deus é o responsável pelo crescimento, é Deus que garante a qualidade, é Deus que está em todo o processo agindo, mas como súdito do reino de Deus, precisamos crer na soberania e governo de Deus. A igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja que se assenta, uma igreja que descansa, uma igreja em que confia nesse Deus que é soberano e conduz a sua história, e está conduzindo o seu reino para que ele cumpra os objetivos que ele estabeleceu. Irmãos, como isso é importante para nós, porque como que em nossa vida somos tomados pela ansiedade, somos tomados por sentimentos de fracasso, de insucesso. Quantas vezes ficamos arrasados porque os resultados não vêm à medida que planejamos ou aquilo que tanto desejávamos, mas é preciso aprender a esperar. Esperar. O que temos que ter segurança e o que Jesus quer que compreendamos é que Ele é soberano, Ele conduz. O crescimento virá. Haverá o tempo da colheita, mas segundo aquilo que Deus soberanamente estabeleceu. E aí então, o que isso significa para nós é que precisamos sim trabalhar. Sabemos que Deus é responsável pelo crescimento, Deus garante aquilo que Ele fala, e Deus cumpre a sua palavra, os objetivos de Deus serão alcançados, e como súditos desse reino, como povo amado de Deus, povo querido de Deus, que foi salvo em Cristo Jesus, nós precisamos ser um povo, irmãos e irmãs, extremamente corajoso, um povo que descansa, um povo que trabalha, um povo que serve para a glória de Deus. Precisamos trabalhar convictos. Nós só precisamos esperar o tempo de Deus. E aí então, após contar essa primeira parábola, o Senhor Jesus, Ele conta uma segunda parábola. A primeira parábola foi o que eu disse: soberanamente Deus estabelece o seu reino e faz crescer, promovendo uma grande colheita. Então, amados irmãos, o reino de Deus diz respeito à conversão de pecadores perdidos. O reino de Deus, então, diz respeito àqueles que se rendem e creem na suficiente obra de Cristo Jesus. E a nossa tarefa como igreja é anunciar a palavra, espalhar a semente. Nós temos dito à igreja ao longo já de muitos anos. São 10 anos que Deus tem me dado a graça de pastoreá-los. E ao longo desses 10 anos temos trabalhado com os irmãos. E há uns 7 anos pelo menos nós temos falado enfaticamente em Pompeia há no mínimo 17 mil pessoas que ainda não renderam-se a Cristo. Qual é a nossa tarefa? Semear o Evangelho da salvação em todos os corações, anunciar de Cristo a todos e descansar os resultados. Saberemos que Deus fará com que a semente germinada, plantada, germine, e aqueles que são do Senhor, aqueles que se arrependerem e crerem na palavra, serão salvos para a glória de Deus. Não é bom, irmãos? Não é bom, não é diferente? Quantas pessoas vivem o evangelho de opressão, aquele evangelho de imposição, que não é o de Deus, baseado em resultados, em metas, como que se trabalhasse numa empresa tem que produzir, custe que custar, então não importa os meios, importa ter números. Eu quero números. Nós não queremos números pelos números, mas nós queremos sim que a salvação de cada vida preciosa para Deus signifique um crescimento quantitativo, mas sobretudo qualitativo para a glória do Senhor. E aí então Jesus, após falar dessa grande colheita e a soberania de Deus no seu reino, versículo 30 a 32, olha o que Jesus fala. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme aliás, 30 a 32. Está estranho esse versículo, eu li errado. 30 e 32, acompanhe na sua Bíblia. Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus?
Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes. Mas, uma vez semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem alinhar-se à sua sombra. Irmãos, que texto lindo, que parábola fantástica que Jesus nos conta. Após de falar da soberania de Deus, estabelecendo o seu reino, fazendo-o crescer e havendo por fim uma grande colheita, o Senhor Jesus agora conta essa outra parábola, mostrando sim que Deus estabelece o seu reino. Mas Jesus quer mostrar algo diferente aqui. Ele quer mostrar que o seu reino, estabelecido entre o reino dos homens, esse reino do Senhor, esse reino de Deus, inicia de uma forma inexpressiva. Não é isso? Inicia de uma forma inexpressiva. Mas, mais uma vez, Deus provê seu crescimento glorioso. Como é bom, irmãos. Como é bom termos uma fé fundamentada em Cristo Jesus, naquilo que as Escrituras nos revelam. Como é bom sabermos que o Senhor Jesus, ao ensinar os seus discípulos, o seu objetivo, o seu propósito, é sim naquele pequeno grupo apostólico, em 12 apóstolos, sim, com os demais discípulos que creram e seguiram. Sabemos dos 72 que foram enviados, sabemos que no dia de Pentecostes há no mínimo 120 pessoas reunidas, com base naquilo que fala em Atos capítulo 1. Um grupo tão pequeno, um grupo tão insignificante na perspectiva humana, mas esse grupo pequeno, Deus revolucionou o mundo, a história, Deus transformou. Como é precioso isso! Como é precioso olharmos e vermos que nós cremos em um Deus soberano que começa, Ele estabelece o seu reino de modo inexpressivo, e aquilo que Deus estabelece de modo inexpressivo não pode ser menosprezado. Não pode ser menosprezado. E aí, irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Quantas vezes em nossa caminhada cristã a incredulidade, o desânimo domina o nosso coração? Quantas vezes em nossa caminhada nós não conseguimos ver as coisas ocorrerem como nós esperamos? Não conseguimos viver as transformações que o Evangelho nos fala? Continuamos. Vamos nos lembrar que o reino de Deus diz respeito à conversão, à nova vida em Cristo, diz respeito aos princípios e valores do reino na vida do discípulo. E aí então você enfrenta crises em sua vida, crises pessoais, crises familiares, crises no trabalho. Você se depara com situações na sua vida na qual você não consegue viver mudanças. Seu cônjuge, seu marido, a sua esposa continua cometendo os mesmos erros. Ou então, há tentações em sua vida que são tão recorrentes, e muitas vezes você se sente tão enfraquecido. Mas aí você tem que lembrar-se que a incredulidade e o desânimo não podem dominar o seu coração. Continue perseverando. Continue crendo na palavra de Deus. Continue crendo naquilo que Deus é poderoso para fazer, para transformar, para dar uma nova vida. Então, nós precisamos com isso, quando o Senhor Jesus, aqui ele conta essa parábola, apresentando de uma forma inexpressiva, fazendo essa comparação com o grão de mostarda, que é menor das sementes, e quando ela cresce é maior das hortaliças, a tal ponto em que as aves do céu podem alinhar-se à sua sombra. Então, quando Cristo Jesus ele nos conta essa parábola, Ele está nos mostrando, por mais inexpressivo que seja, Deus já proveu o crescimento.
E quando esse crescimento houver, quando esse crescimento ocorrer, ele será vertiginoso, ele será exponencial, ele será tremendo. E aí nós vemos isso acontecer no livro de Atos, não é? A primeira pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, no domingo, Pedro prega, e quando são convertidos, 3.000 pessoas. E aí a outra pregação, e mais milhares estão sendo salvos, estão sendo convertidos, e cumprindo-se aquilo que Jesus dissera nessas parábolas. É Deus cumprindo aquilo que Ele diz, a tal ponto, irmãos, que no primeiro século, já na metade do primeiro século, iniciando a segunda metade do primeiro século, nós já temos o Evangelho de Deus anunciado em toda a Palestina e em quase todas as províncias romanas. O Evangelho de Deus se pulverizou de uma forma extraordinária, e nem mesmo a perseguição de Nero foi capaz de impedir a expansão do Evangelho de Deus, a expansão do reino de Deus em cada vida que foi salva e foi convertida pelo Senhor. Como isso é tremendo! É Jesus cumprindo aquilo que Ele disse, mas era preciso esperar. Imagine os discípulos vendo Jesus sendo crucificado e aquela desesperança bateu em seus corações. O nosso Messias está morto. Nosso Messias morreu. Foi sepultado. Imagine a desilusão que arrebatou o coração dos discípulos. Imagine o quanto que eles ficaram tristes, irmãos. E agora o que nós vamos fazer? Um dos discípulos até voltou à sua vida pregressa. Ele voltou a pescar, não acreditando mais. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús, da mesma forma, desiludidos. Mas, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Eles tiveram que esperar. Não somente tiveram que esperar a ressurreição, mas Jesus passa mais 40 dias com seus discípulos após a sua ressurreição. E quando Jesus se despede dos discípulos, lá em Atos capítulo 1, Ele manda, o que Ele manda? Vão para Jerusalém e aguardam o cumprimento da promessa. Eles precisaram esperar. E então, no dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa do Pai. O Espírito Santo de Deus, Ele é derramado sobre toda a carne. E ali então nós temos a igreja de Jesus, no começo inexpressivo, no começo insignificante, no começo absolutamente pífio diante ao Império Romano. No primeiro dia, 3.000 são salvos. Glória a Deus. É a palavra se cumprindo. E hoje, o ano 2019, quantos milhões de convertidos há no Brasil? Quantos milhões de convertidos há no mundo inteiro? E quantos milhões ainda estão para ser alcançados mediante a vida que vivemos, a proclamação do Evangelho, ao nosso testemunho pessoal e diário, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares, aos nossos amigos que não creem, mas mediante a obediência à palavra de Deus, a vida do Evangelho, nós também teremos a alegria de fazer parte dessa grande colheita. Irmãos, isso é tremendo, não é? Imagine que gostoso você sendo usado por Deus para a salvação dos seus familiares. Imagine que gostoso você podendo orar junto com um familiar seu, ele confessando os seus pecados, arrependendo-se e crendo em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Imagine que maravilhoso é você poder levar o familiar seu aos pés de Cristo Jesus e poder acompanhá-lo após a sua conversão, preparando-se para o batismo. Imagine que alegria, queridos, aquele batistério, enquanto não tivermos batistério, aquele batistério que é todo o pastor, né? Batizando. Imagine que alegria poder ser testemunha de que um amigo seu, um familiar seu, um colega seu está sendo batizado mediante ao testemunho que você deu, aquilo que você pregou e anunciou. Um começo inexpressivo, um começo insignificante, mas é Deus quem dá o crescimento glorioso da sua igreja.
A finalidade estabelecida por Deus será alcançada. Deus dará um fim glorioso, amados irmãos e irmãs. Creiamos nisso. Creiamos nisso. Descansemos em Deus. Descansemos os resultados nas mãos de Deus. Mas sejamos o quê? Determinados no trabalho que Ele nos confiou. Sejamos incansáveis. Sejamos realmente uma igreja, família, de famílias transformadas em Cristo que impactam o mundo. Por isso o Senhor Jesus, Ele conta essas duas parábolas. E aí então, versículo 33 e 34. Olha na sua Bíblia, versículo 33 e 34. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. E aqui é algo tão belo, tão bonito, João Marcos nos mostrando que Jesus, ele usa parábolas e ensina a seus discípulos em particular. O que está diante de nós, irmãos, aquilo que nós já sabemos, é que o ensino é uma das marcas mais fortes do ministério de Jesus. O que nós já temos aprendido ao longo dessa série é que Jesus, ele está continuamente ensinando a palavra de Deus. O quanto que isso é importante para nós, porque como discípulos de Jesus, qual é a nossa tarefa? Fazer discípulos, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Como é bom sabermos que como discípulo de Jesus, o meu anseio, o meu desejo é por aprender da palavra de Deus, crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Por isso que em nossa igreja você tem sido continuamente, batemos na mesma tecla: pense biblicamente, sinta biblicamente e haja biblicamente. Seja um crente de verdade, que ame a palavra de Deus, que estude a palavra de Deus. Por isso que na escola da família você tem uma oportunidade ímpar de vir e estudar a palavra de Deus. Não despreze isso. Não despreze o que Deus tem lhe dado. Não deixe isto em segundo plano, mas seja um discípulo de Jesus que verdadeiramente ame a palavra. Portanto, precisamos desejar e priorizar o aprendizado e prática da palavra de Deus, para que experimentemos as bênçãos do reino de Deus em nossas vidas. Você quer viver transformações? Você quer realmente ver Deus operando em sua vida? Isso não vem de sentimentalismo, isso não vem de barulho, isso não vem de bagunça, isso não vem de auê, mas isso vem de uma mente cativada pela palavra de Deus, de um homem e uma mulher que deseja conhecer mais aquilo que Deus diz. Quer experimentar as bênçãos de Deus? Ame estudar e praticar este livro, e aí você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. Não são bênçãos financeiras, não são bênçãos mirabolantes, mas é a bênção da nova vida, é a bênção da transformação do nosso caráter, é a bênção de vivermos segundo o Evangelho. E naturalmente, uma pessoa salva em Cristo, lapidada, transformada em seu caráter, ela será um administrador mais sábio. Você aprenderá a administrar biblicamente as suas finanças. Você aprenderá a administrar biblicamente os conflitos familiares. Você aprenderá a administrar biblicamente o seu tempo. Ao invés de você gastar 5 horas no WhatsApp por dia, no Facebook, nas redes sociais, e não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, você vai perceber que cada vez menos você vai gastar tempo com aquilo que é periférico, superficial. E aí você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. As bênçãos de Deus, irmãos, são celestiais. As bênçãos de Deus não são bênçãos dessa terra, como muitos gananciosamente querem, como muitos gananciosamente buscam. Deus, ele abençoa os seus filhos, sim.
O sol e a chuva estão sobre bons e maus. Mas aqueles que são filhos do Senhor, que trabalham, que se dedicam, que são responsáveis de seu trabalho, que não fazem as coisas de qualquer maneira, certamente vão administrar muito melhor aquilo que Deus tem confiado, porque nós somos o quê? Dispenseiros da multiforme casa. Nós somos administradores de tudo quanto Deus confiou em nossas mãos. E aí então, João Marcos ele tem por objetivo mostrar exatamente isso para os cristãos que estão em Roma, lá no primeiro século. O reino de Deus começou inexpressivo. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O seu início é pífio, mas é Deus que soberanamente estabelece, conduz e faz crescer, e é frutífero, e a colheita é muito grande. João Marcos escreve aos cristãos do primeiro século, e eles entenderam isso, porque eles foram alcançados lá em Roma pelo Evangelho. Amados irmãos, como isso é precioso, como é bom sabermos disso, como é bom sabermos que nós fazemos parte disso também. Soberanamente Deus estabelece o seu reino e o faz crescer. E nessa noite é uma noite em que você está sendo exposto à palavra de Deus. Quem ainda não crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? E nessa noite o Espírito de Deus o convenceu, você está crendo, você está se arrependendo, e você está assim: eu preciso disso para a minha vida. Quem aqui essa noite já crê em Jesus, mas não é batizado? Eu quero obedecer a Jesus, eu quero cumprir a ordem do batismo bíblico. Se você nessa noite deseja confessar Jesus como Senhor, recebendo como seu único e suficiente Salvador, se você nessa noite deseja obedecer a ordem e preparar-se o batismo, eu lhe convido, manifeste-se. Fala: eu quero uma nova vida com Cristo, eu quero seguir a Cristo fielmente. Eu sei que no começo, lá no primeiro século, foi inexpressivo, mas quando Deus começou a fazer a obra, foi tremendo. O que você precisa entender na sua vida é que Deus é poderoso para transformar qualquer contexto marcado pelo pecado humano. Deus é poderoso para transformar a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos. Ele é poderoso para transformar o seu caráter. Quando nós ouvimos o Evangelho, nos arrependemos e cremos em Jesus, a palavra nos fala que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo. Para aquele que é regenerado por Deus, para aquele que nasce de novo, não há mais esse velho homem que escraviza ao pecado, mas é liberto em Cristo, é ressurreto em Cristo para uma nova vida. Então você pode sim ter uma nova vida. Creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus. Comece hoje, estabeleça hoje como o seu dia, mediante a graça de Deus que o alcançou, e é uma nova caminhada. Você precisa compreender que soberanamente Deus estabelece o seu reino, faz crescer, provendo uma grande colheita. Creia. A salvação não vem pelas nossas obras, irmãos. Nós não temos nada para fazer e atrair a atenção de Deus. Nós não temos que chamar a atenção de Deus. Ao contrário, Deus já provou o seu amor para conosco. Somos nós que somos atraídos a Cristo Jesus. Somos nós que reconhecemos a suficiente obra de Cristo. Somos nós que necessitamos de Cristo. Somos nós que nos rendemos, nos prostramos e a Ele confessamos: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso dessa graça, desse favor imerecido, eu reconheço que preciso de uma nova vida. Senhor, tenha misericórdia de mim e me conceda isso. Eu creio que Tu me concedes por Tua graça e grande amor. E então, o que Deus quer fazer de você? Um discípulo frutífero. Um discípulo que com a sua vida outros serão salvos mediante a sua vida. Deus estabelece seu reino de forma inexpressiva, mas provê seu crescimento glorioso. E aí, meus irmãos, não duvide o que Deus pode fazer através de sua vida.
Não duvide como Deus pode usá-lo tremendamente para a glória do nome do único Deus. Não duvide aquilo que Deus é poderoso para fazer. Não duvide, mas creia e pratique a palavra de Deus. Quem nessa noite deseja tomar essa decisão? Pastor, eu quero sim, eu confesso Jesus como Senhor. E eu quero sim segui-lo, eu quero sim preparar o batismo. O Ju, você quer, Ju? Amém, glória a Deus. Quem mais deseja o São do Caio? Amém, glória a Deus. Quem mais deseja? Já no próximo domingo vamos iniciar uma nova classe de preparação ao batismo, porque, queridos, receber Jesus como Senhor e Salvador é uma obra de conversão que Deus faz. Amém, glória a Deus. Dois casais, eu conheço qual é o nome de vocês? Cris e José Carlos, aleluia, 4 pessoas. Amém, glória a Deus. Qual é o nome delas? Célia e Aline, aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, como é importante que nós, como povo de Deus, creiamos nas Escrituras. Seguir a Jesus Cristo é uma nova vida, é conversão, é arrependimento, é abandono do pecado. Eu reconheço que Jesus é suficiente, eu creio na palavra de Deus, eu quero seguir hoje uma nova caminhada. E não duvide, cada um que nessa noite reconheceu o Espírito de Deus falando na sua vida e se posicionou diante da igreja, vamos começar, vamos nos preparar, porque daqui a pouco tempo teremos mais batismos, porque a obra de Deus é perfeita. Amém? Mais alguém deseja unir-se a esses? Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos orar. Eu quero orar para vocês. Se vocês tomarem decisão, coloque-se em pé, por favor, onde vocês estão. Aqueles que nessa noite reconheceram que precisam começar hoje uma nova vida com Jesus. Uma vida de rendição. Amém, glória a Deus. Esposa da Lucilene também. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E amados irmãos, o Senhor Jesus falou: ide, fazei discípulos. E aí, vocês que estão tomando essa decisão, ensinando-os a observar todas as coisas que nos tenho mandado. Vocês precisam praticar a palavra de Deus. E a lá da Luciana também. Amém, glória a Deus. Então, vocês passem para o Luciano e Marcelo o nome, o telefone. Essa semana vamos fazer contato com vocês. Precisamos começar a estudar a Bíblia. Mas como é bom reconhecermos que Jesus já fez tudo. É a graça de Deus que nos alcançou e nos salvou. E agora temos que obedecê-lo e amá-lo. Vamos orar então. Cada um de vocês também eu peço que ore agora. Fale com o Senhor. Santo Deus, amado Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, estamos nessa noite aqui para glorificá-lo e adorá-lo. Ó Deus, cada um desses irmãos que reconheceram que são pecadores, Papai amado, que nessa noite estão pedindo perdão ao Senhor por seus pecados e crendo na obra salvadora que Jesus realizou. Foram atraídos a Cristo, foram crucificados, sepultados com Cristo, ressurgiram com Cristo, ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, Pai. Que estes sejam discípulos do Senhor Jesus, que o amem, que a vida deles seja para o louvor da sua glória. E como igreja do Senhor, nos ajudemos no discipulado, que estejamos juntos, ó Pai, e o seu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.